Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o clima e a vegetação do Brasil, dando início hoje com o clima, tá certo? Então, vamos começar. Primeiramente, nós temos que fazer a diferença entre tempo e clima, porque tempo ele significa uma coisa e clima ele significa outra, e os dois, apesar de estarem interligados, significam coisas diferentes, tá bom? O, Vamos começar com o tempo. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra e de um dia para o outro, tá certo? Então, quando dizemos que está fazendo frio, está fazendo calor, ou está chovendo, ou não, se o céu está nublado, ou se está ensolarado, nós estamos nos referindo ao tempo atmosférico, a como está a qualidade da atmosfera naquele momento. Então, isso que nós chamamos que é o tempo. Já o clima é como se comporta a atmosfera de uma determinada região durante bastante tempo. Então, diferente do tempo, o clima ele não muda de uma hora para outra. Por exemplo, o tempo, uma hora você sabe que está chovendo, mas uma hora volta a fazer sol. Já com o clima, por exemplo, se é um clima muito quente, ele não vai mudar para ficar frio de uma hora para outra, tá certo? A não ser que o tempo mude e comece a chover. Então, para ficar bem explicadinho, tempo ele muda de uma hora para outra. O clima ele não muda, ele permanece o mesmo durante muito tempo. Então, como eu posso dizer, o tempo ele pode ser dividido em vários tipos, como por exemplo aqui nós temos ensolarado, quando o sol não está coberto por nuvens, o sol está bem quente, aquele tempo mais quente que faz mais calor. Nós temos o tempo nublado, quando muitas nuvens elas cobrem o sol e fica mais fechado, mais escuro. Nós temos o tempo chuvoso, que é quando começa a chover, e o tempo de tempestade. Lembrando que tudo isso aqui é referido a tempo, e tudo isso aqui pode mudar de uma hora para outra ou de um dia para o outro, tá certo? Tanto ensolarado pode de uma hora para outra começar a ficar nublado, depois chover e depois virar uma tempestade. E nós temos também os tipos de tempo que não ocorrem no nosso país, como por exemplo, chuva de granizo. Chuva de granizo ainda ocorre por aqui pelo país. Nevascas e até mesmo furacões e tornados. Então, são, como eu posso dizer, são fenômenos do tempo atmosférico que ocorrem e eles podem durar pouco tempo e mudar. Já o clima, ele é diferente, porque ele é diferente do tempo, porque ele não muda de uma hora para outra, então nem de um dia para outro. Então a gente se define o clima, os cientistas eles observam a temperatura e a quantidade de chuva e os tipos de ventos de uma região por no mínimo 30 anos, para eles saberem se aquela região ela é quente, é fria, é seca, é úmida e etc. Então aqui nós temos os diferentes tipos de clima mais severos, que nós temos os climas quentes, que é daquelas regiões que faz muito calor, que chove pouco, que tem muito sol, que apresenta características mais de deserto. E nós temos os climas mais frios, onde as temperaturas são muito baixas, o sol ele aparece pouco, tem neve. Geralmente esses lugares são nas montanhas e etc. Então, para determinar o clima, que aqui o clima é quente e aqui o clima é frio, os cientistas eles observam essa região durante 30 anos para ver se não há nenhuma alteração. Então, se nesses 30 anos aqui continuar com as características de um clima quente, de uma região quente, e aqui continuar as características de uma região frio, então eles vão determinar isso, tá certo? E os tipos de clima que nós temos no nosso país, no Brasil.
Como o Brasil ele é um país muito grande, então ele tem diversos tipos de clima. Aqui, ó, em verde, nós temos o clima equatorial. Então, ele é mais quente e úmido e tem temperaturas elevadas, ou seja, temperaturas altas, com mais ou menos ali 25 graus, e chove bastante durante o ano. E se vocês perceberem bem, esse clima está bem aqui na região da Amazônia. O segundo, aqui em amarelo, nós temos o clima tropical. Então, o clima tropical ele tem duas estações bem marcadas. Ele tem um verão, que é bem quente e chuvoso. Então, no verão é muito quente e chove. E o inverno, que ele é frio e mais seco. E a temperatura ela é, em média, um pouco maior que 18 graus. Já que em rosa, que é nessa região aqui, ó, nós temos a região do semiárido. Então, essa região do semiárido ela é quente e seca e as médias de temperatura elas são maiores que 26 graus. Então, nessa região ela também chove muito pouco e ocorrem grandes períodos de seca. E é realmente aqui nessa região do semiárido que nós vivemos. O estado de Alagoas está aqui na região de Delmiro Gouveia, certo? Em laranja aqui nós temos o tropical atlântico, que é um clima que é mais quente, como um clima tropical, mas com maior quantidade de chuvas. E se vocês perceberem, esse clima ele fica aqui, ó, bem perto da parte litoral do país, ou seja, ele está bem próximo dessa parte aqui do Oceano Atlântico, por isso tropical atlântico. Em azul, ali nós temos o tropical de altitude, não é mesmo? Então, esse clima ele tem temperaturas mais baixas que a do clima tropical atlântico e as chuvas elas ocorrem durante todo o ano em locais localizados a mais de 1.000 metros de altitude, ou seja, as chuvas elas ocorrem mais em lugares mais altos, por isso que o nome tropical de altitude. Então, as chuvas elas vão ocorrer mais em lugares altos. E ali nós temos com a corzinha verdezinha mais clara, oceano, que é o clima subtropical, que é quente no verão e frio no inverno. E no inverno, em algumas áreas, a temperatura elas podem ser menores que 0 graus, provocando geadas e até neve. E as chuvas ocorrem ao longo do ano todo. Então, se vocês perceberem, o Brasil é grande e ele tem vários tipos de clima bem definido. E todos eles estão interligados. E por que existem vários tipos de clima no Brasil? Então, a primeira parte, o primeiro ponto disso é a localização. Devido à localização do Brasil, dele estar nos trópicos e ser um país muito grande, então tem vários tipos de clima. A segunda é a altitude, porque a gente sabe que o relevo em alguns lugares é mais alto, em alguns lugares é mais baixo. Então, quanto mais alto for esse local, mais frio vai fazer e mais chuvas vão ocorrer, tá certo? Quanto mais baixo, mais perto do nível do mar, menos frio, ou seja, vai ser mais quente, mais calor e com menos chuva, a não ser que eles estejam naquela parte ali do litoral que é ali banhado pelo mar. E o terceiro ponto é a vegetação. Então a vegetação é bastante importante, porque se eu estou num bioma da Mata Atlântica que é úmido, é totalmente diferente de um bioma de Caatinga, que é mais quente, que é totalmente também diferente de um bioma lá do sul ou de um Pantanal. Então a vegetação desses locais interfere muito no clima, tá certo? Então, pessoal, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula curtinha, uma aula rapidinha. E até a próxima semana.